Uniclac. Fala galera, tô na área de novo aí, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo da Lei 94 de 1979, ok? Essa lei é o Estatuto do Município do Rio de Janeiro. Se você tá me vendo aí agora, não lembra meu nome, eu sou o professor Geraldo Neto e a gente vai destrinchar tópico por tópico desse estatuto, sempre sobre análise constitucional e retirando dele tudo aquilo que já foi revogado, ok? Vamos lá. Na aula passada, eu parei antes do artigo 28 e a gente vai dar continuidade aqui, tá? O funcionário nomeado para cargo ou função cujo provimento dependa de prestação de fiança não poderá entrar em exercício sem a prévia satisfação dessa exigência. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Pra vocês entenderem, olha só. Hoje, para ser dono de cartório, para ser notário, tem que fazer um concurso público. A partir do momento que a pessoa passa nesse concurso público, ela tem que fazer o depósito de uma fiança, senão ela não vai ocupar o cartório. Ou seja, ela vai depositar uma grana numa conta que o Estado vai determinar para ela, para poder ela ocupar aquele cargo. Eu estou te dando esse exemplo aqui para você conseguir entender bem, porque todo lugar, toda vez que você anda pela rua, você vai ver, a todo canto tem um cartório. Então, toda vez que você olhar para aquilo ali, você fala, opa, o dono daquele cartório fez um concurso público e pegou e depositou um dinheiro a título de fiança. Perfeito? Senão ele não entraria em exercício. É só esse exemplo para você gravar, tá? Artigo 29. O afastamento do funcionário de sua unidade administrativa só se verificará nos casos previstos nesse estatuto e não será computado como de exercício, ressalvadas as exceções legais expressas. Ou seja, não vai ser configurado toda vez que ele se afastar como efetivo exercício, a não ser que eu tenha o quê? Alguma ressalva, perfeito? A essas exceções. Vamos lá. Parágrafo 1º. O afastamento do funcionário não se prolongará por mais de 4 anos consecutivos, salvo. Ou seja, ele não pode se afastar da administração pública por mais de 4 anos consecutivos, salvo qual é a exceção? Para exercer cargo ou função de direção, assessoramento ou assistência na administração pública federal, estadual ou municipal. Ou seja, você é um servidor público do município do Rio de Janeiro e você foi ocupar um cargo em comissão lá dentro, ou uma função de confiança, lá dentro do Estado, ou seja, do Estado, né? Dentro do Estado do Rio de Janeiro, do órgão, né? da unidade federativa, Estado. Ou então, você foi ocupar um cargo dentro da administração pública federal, correto? Aí você pode permanecer. 2. Quando à disposição da Presidência da República ou do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Como seria isso? Você pode permanecer, ultrapassar aqueles 4 anos se você ficar à disposição ou da Presidência ou da governadoria. Por exemplo, o governador te pede para você ficar à disposição dele. Você passou num concurso público do município do Rio de Janeiro. Vamos botar que você passou um carro para... Vamos fazer uma analista do Tribunal de Contas. Você passou para analista do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Aí o que vai acontecer? Você saca muito de finanças. Aí o governador vai lá e pede para você ficar à disposição dele e coloca você como secretário de contas. Correto? Ou então você vira ministro da Fazenda. Sei lá, estou dando um exemplo. Ou seja, ficou à disposição da Presidência da República ou do Governo do Estado do Rio de Janeiro, você pode ultrapassar esse período. 3. Para exercer mandato eletivo no âmbito federal, estadual ou municipal. Foi eleito para vereador, deputado estadual ou federal, senador, presidente, governador, prefeito, você vai poder se afastar por período superior a 4 anos. 4. Quando convocado para o serviço militar obrigatório. Entenda uma coisa. A gente fica achando que o serviço militar obrigatório obrigatoriamente ocorrerá quando ele tiver 18 anos. E não é bem assim que funciona. Você tem que entender o seguinte, eu falo isso porque aconteceu com amigos meus, né? Teve um amigo meu que ele, quando foi se alistar, ele já tinha iniciado a faculdade dele. E ele estava fazendo faculdade de medicina. O que o Exército falou com ele? Olha só, eu vou te liberar agora, mas quando acabar a sua faculdade, você presta seu serviço militar obrigatório na condição de médico para mim. Entendeu? Já pensou se no meio desse trâmite, ele está no meio da faculdade de medicina, ele pega e faz um concurso público para o município do Rio de Janeiro e passa. Ou seja, ele vai estar trabalhando e fazendo sua faculdade de medicina. Aí no meio desse caminho,
ele acaba a faculdade e o Exército fala, ó, vem para cá que você vai prestar seu serviço militar obrigatório. Ele vai poder ultrapassar aquele período de 4 anos estabelecido nesse artigo aqui, tá bom? No artigo 29. 5. Quando se tratar de funcionário licenciado nos termos do artigo 104. Quando a gente chegar lá no 104, eu faço toda essa remissão para vocês, ok? Agora a gente entra no capítulo 9, da remoção. O que você vai escrever aí? A remoção, ela é deslocamento. Então, cuidado, olha só, é diferente. Você tem que botar assim, ó, provimento. É diferente de deslocamento. Tá bom? Não pode confundir provimento com deslocamento, tá? Olha só o que diz o artigo 30 aí pra gente. Vem comigo. A remoção é o deslocamento, sublinha no seu material, bota marca-texto. Toda vez eu falo sublinha, marca, porque, olha só, eu parto do princípio que, se você está tendo uma aula de legislação comigo, correto? Que não tem tanta influência de doutrina, nem nada dessas coisas, o ideal é que você acompanhe com a legislação na mão, com o seu material na mão. Quando eu falo material, é a própria lei, para você ir fazendo todas essas observações, correto? Porque a minha função aqui é fazer com que você entenda isso, sim. Só que além de entender isso, você tem que ter o quê? A compreensão dessas complexidades da lei, dessas literalidades que às vezes chocam com a Constituição Federal. Correto? Ou algumas terminologias que vão ser cobradas para vocês. Então não pode dar mole com relação a isso, tá? Por isso que eu peço para sublinhar. A remoção é o deslocamento do funcionário de um para outro órgão e processar-se-á ex officio ou a pedido do funcionário, atendidos os interesses e a conveniência da administração pública. Ou seja, ele pode pedir para ser removido? Pode. Mas ele também pode ir o quê? Não pedir, a administração pegar e mandar e pronto, acabou. Entendeu, galera? A remoção respeitará a lotação dos órgãos interessados e será realizada no âmbito de cada um pelo respectivo dirigente, cabendo ao secretário municipal de administração efetuá-la de uma para outra secretaria ou órgão diretamente subordinado ao prefeito. Correto? Parágrafo 2º. A remoção dos membros do magistério poderá obedecer à regulamentação própria, ou seja, se tiver alguma regulamentação própria lá dentro do membro do magistério, ou seja, lá dos professores, eu posso obedecer essa regulamentação? Posso. Pensa comigo, o estado do Rio de Janeiro é extremamente grande, galera. Eu tenho daqui, ó, do centro do Rio de Janeiro até lá no finalzinho, que é Santa Cruz, é enorme. Se você pegar e sair aqui no horário normal, se você sair no domingo de madrugada sem ninguém na pista, tu vai demorar 2 horas para chegar lá, de carro, entendeu? Se você, isso pegando direto, você saindo do centro do Rio de Janeiro, você pegando a Avenida Brasil e indo embora, até lá no final, entendeu? Sem contar se você tiver que entrar em algum bairro, aí demora mais ainda, se estiver no horário de rush, mais ainda. Quando a gente fala aqui que dependendo, lógico, de regulamentação própria, eu não sei se existe essa regulamentação própria. Mas vamos dar um entendimento. Se esse professor é um professor do município que está atuando lá na área de Santa Cruz, eu vou tirar esse professor de lá e vou colocar ele aqui para atuar em Copacabana? Galera, até a gente entende que aquele professor ele procura morar nas imediações da residência dele. Olha o tempo que ele vai perder de deslocamento. Enfim, olha o impacto que isso vai ter sobre a vida dele. É óbvio que, lógico, desde que haja regulamentação própria. Mas a administração pública ela sempre vai fazer uma análise geral e vai sopesar o que é melhor para o interesse público. E ela vai fazer essas remoções, tá bom? A remoção por permuta será processada a pedido escrito de ambos os interessados e de acordo com as demais disposições desse capítulo. Gente, permuta. Geraldo, o que é permuta? É uma palavra que foge do meu vocabulário. Permuta nada mais é do que troca. Como assim, Geraldo? Olha só, você passou no concurso público. E você, dependendo do localidade, sim, você é um servidor público municipal a nível médio.
E um outro servidor público municipal a nível médio que tenha um cargo semelhante igual ao seu, está lotado em Copacabana e você está lotado na Tijuca. Aí o que você faz? Poxa, eu quero ir para Copacabana. E o cara que está em Copacabana, ele quer ir para Tijuca. Então você fala com ele, poxa, vamos trocar? Vamos. Opa! Então, a remoção por permuta será processada a pedido escrito de ambos. Você faz o seu pedido escrito e eu faço o meu pedido escrito. Correto? Os dois são interessados. De acordo com as demais disposições desse capítulo. Tem que ter esse pedido escrito de dois para ter essa permuta. Ok? Vamos lá. Capítulo 10 da substituição. Artigo 32. Haverá substituição nos casos de impedimento ou ausência de titular de cargo em comissão ou função gratificada. Então, sublinha. Quais são os casos que eu vou ter substituição? Nos casos de impedimento ou ausência, ou seja, ou ele foi impedido de atuar, ou ele simplesmente está ausente, do titular do cargo em comissão ou de função gratificada. Eu não estou falando da substituição do servidor que ocupa cargo efetivo e tão somente aquele cargo efetivo. É da função gratificada ou do cargo em comissão. Artigo 33. A substituição será automática ou dependerá de ato da administração e recairá sempre em funcionário municipal. Então vem comigo. Substituição automática. Se eu dou uma função de confiança ou então um cargo em comissão e eu digo assim, olha, a Mariazinha, ela é a diretora dessa unidade. Ela está nessa função de confiança ou cargo em comissão, conforme for a sua determinação legal. Se ela faltar, a gente já não sabe que tem uma vice-diretora? Ou seja, eu preciso avisar a vice-diretora que, se a diretora está impedida, ou se ela faltou, está de férias, passou mal, está internada no médico, eu preciso avisar que quem vai mandar em tudo dela? Não, porcaria, isso é uma substituição automática. Agora, os cargos em comissão e as funções de confiança, as funções gratificadas, eles são para direção, chefia e assessoramento. Suponhamos que eu tenha um cargo de assessor jurídico. Beleza. Eu tenho um vice-assessor? Não. Então, nesse caso, vai depender o quê? Ela não é automática. Ela vai depender de um ato da administração. Eu tenho que ter um ato da administração designando um substituto para aquela função. Entendeu? Vamos lá, então. Parágrafo 1º. A substituição automática é a estabelecida em lei, regulamento ou regimento, e processar-se-á independentemente de ato. Ou seja, ela não depende de ato. Eu não tenho que ter alguém falando, ô vice-diretora, vai lá substituir a Mariazinha, vai? Não, ela já sabe que é automática, o nome já diz. Se é automática, ela independe de ato. Quando depender de ato da administração, ou seja, a substituição que não é automática, se você quiser botar aqui, pode botar aqui, ó, substituição não automática, o substituto será designado pela autoridade imediatamente superior àquela a ser substituída. Ou seja, quem é que está sendo substituído? Ah, é o assessor Roberto. Então, quem é a autoridade imediatamente superior ao Roberto? Ah, é o fulano. Então, o fulano vai designar um substituto para o Roberto, ok? A substituição nos termos dos parágrafos anteriores será gratuita, ou seja, não vai receber nada por isso, salvo se igual ou superior a 30 dias, quando será remunerada. Então, ele substituiu por 20 dias, não ganha nada. Substituiu por 25 dias, não ganha nada. 29 dias, não ganha nada. Ele substituiu por 30 dias, será gratuita, salvo se igual ou superior a 30 dias. Então, chegou no 30º dia, para frente, ela já passa a ser remunerada. Perfeito? Vamos lá, deixa o tio apagar aqui para você. Pelo tempo de substituição remunerada, o substituto perceberá, a título de gratificação, o valor do cargo em comissão ou da função gratificada, além de outras vantagens a eles inerentes, ressalvado o caso de opção e vedada a percepção cumulativa de vencimentos e vantagens. Ou seja, ele vai receber
a título de gratificação, o valor daquele cargo em comissão. E todas as vantagens relacionadas a ele. Ou seja, ele tem um vale-refeição de R$300, show de bola, bota para conta. Ele tem direito a isso, direito àquilo, bota tudo na conta. Correto? Ressalvado o caso de opção. Ou seja, ele optou por receber a própria remuneração dele. E é vedada a percepção cumulativa de vencimentos e vantagens. Perfeito? Artigo 35. Em caso de vacância, primeira coisa que eu falo para você, se é vacância, o que é vacância? Cargo vago, ou seja, o cargo está vago, não tem ninguém ali, tá? Em caso de vacância, de cargo em comissão ou função gratificada, ou seja, não foi um afastamento e a pessoa vai voltar, uma substituição temporária. O cargo está vago, tem que colocar alguém lá porque o cargo está vago. No caso de vacância de cargo em comissão ou função gratificada, até o seu provimento ou preenchimento poderá ser designado pela autoridade imediatamente superior um funcionário para responder pelo expediente. Ou seja, a autoridade imediatamente superior, aquela daquele cargo vago, ela designa alguém para responder por aquele expediente, pelas atribuições daquele cargo. Ok? E ao responsável pelo expediente, aplica-se as disposições do artigo 33 e 34. Ou seja, o que o 33 e o 34 fala? Só recebe... Eu ia botar após, né? Então, vou botar aqui. De 30 dias em diante. Ou seja, ele só vai passar a fazer jus à remuneração de 30 dias em diante. Correto? Da progressão funcional. Vamos cair dentro aqui dessa progressão funcional. É o capítulo 11, artigo 36. A progressão funcional é o provimento do funcionário em cargo de classe imediatamente superior àquela que pertence dentro da mesma categoria funcional. Obedecidos os critérios de merecimento e de antiguidade, processando-se metade por merecimento e metade por antiguidade. Então, a progressão funcional, ela é o provimento do funcionário em cargo de classes imediatamente superior àquela que pertence dentro da mesma categoria funcional. E obedeço o critério de merecimento e antiguidade. Geraldo, desenha porque eu não entendi. Vamos lá. Eu vou criar uma situação hipotética, ok? Suponhamos que o cargo X seja organizado em carreira, correto? Então eu boto aqui, ó, organização em carreira. E aí ele é o seguinte, esse cargo, ele é dividido da seguinte forma. Ele tem 3 classes, né? Vamos lá, ele tem algumas classes, né? Ele tem classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. Então, quando você é nomeado para um cargo público, e esse cargo é organizado em carreira, né? Você vai entrar lá no início. Você vai entrar como cargo X, classe A. Quando você sai da classe A e vai para imediatamente superior, quando você sai da B e vai para imediatamente superior, quando você sai da C e vai para imediatamente superior, e quando você sai da D vai para imediatamente superior, o que ele está falando? Ele está falando da progressão funcional. Olha o que ele diz aí, ó. Progressão funcional é o provimento do funcionário em cargo de classes imediatamente superior àquela que pertence dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de merecimento e antiguidade. Porque metade é por merecimento, metade é por antiguidade. Então, como é que ele vai ter essa daqui, ó? Essa progressão funcional. É o quê? Metade será por merecimento e a outra
metade por antiguidade. Metade por merecimento, metade por antiguidade. É o que diz o artigo. Ficou tranquilo isso aqui para você? Aperta aí o seu pause para você copiar se você quiser, porque eu vou apagar, tá bom? Para a gente dar continuidade aí ao nosso estudo. Vamos lá. Parágrafo único. O critério a que obedecer à progressão deverá vir expresso no respectivo decreto. Merecimento. O que é merecimento, Geraldo? Merecimento é a demonstração por parte do funcionário durante a sua permanência naquela classe de fiel cumprimento aos seus deveres e de eficiência no exercício do cargo, apurada de forma regulamentar. Tem que ter um regulamento, bem como de qualificação e aptidão necessária ao desempenho das atribuições da classe imediatamente superior, porque ele vai subindo de hierarquia, perfeito? Parágrafo único. Da apuração do merecimento será dado conhecimento ao funcionário, perfeito? Vamos lá. Artigo 38. A antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício na classe, apurado em dias. Aqui, ó, parágrafo único. Havendo fusão de classes, a antiguidade abrangerá o efetivo exercício na classe anterior, ou seja, tinham classe A, B e C. Eu fiz uma fusão, ou seja, eu fundi a classe A com a classe B. Então, vai ser apurado o quê? Na classe anterior. As progressões serão realizadas anualmente, desde que verificada a existência de vaga, ok? Parágrafo 1º. Quando não decretada no prazo legal, a progressão produzirá seus efeitos a partir do primeiro dia do ano subsequente àquela em que se tiver verificada a vaga. Embora ela aconteça, ela ocorra anualmente, eu tenho o quê? Uma condição aqui, ó, tem que ter vaga, que se não tiver vaga não vai ter progressão, ok? Vamos lá. Para todos os efeitos, será considerada a progressão por antiguidade que caiba ao funcionário que vier a falecer ou for aposentado sem que tenha sido decretada no prazo legal. Ou seja, ele foi aposentado ou ele faleceu e ele estava na classe X, mas ele já tinha condições de estar na Y, perfeito? E não tinha sido ainda dentro do prazo. É o que está dizendo aqui, ó. Para todos os efeitos, será considerada a progressão por antiguidade que caiba ao funcionário que vier a falecer ou for aposentado sem que tenha sido decretada no prazo legal. Será de 3 anos de efetivo exercício na classe o intertício para progressão, ok? Artigo 41. Quando ocorrer empate na classificação, por antiguidade terá preferência o funcionário de maior tempo de serviço no município. Continuando o empate, terá preferência sucessivamente o de maior tempo de serviço público, o mais idoso e o de maior prole. Então, vamos lá. Quais são os requisitos para eu desempatar? Primeiro, maior tempo no município. Continuou empatado, maior tempo de serviço público. Continuou empatado, o mais idoso, ou então de maior prole. Vamos botar aqui, ó. Então, olha só. Empate. Como eu vou desempatar? Primeiro, maior tempo de serviço público no município. Continuou o empate. Show de bola. Aqui, eu vou botar até na ordem aqui, ó. Primeiro critério. Segundo critério, maior tempo de serviço público maior tempo de serviço público, perdão. Terceiro, o mais idoso. Permaneceu o empate, que eu já acho até praticamente impossível, maior prole. Ok? Então, se tu percebe que tem alguém empatado contigo,
Faz mais um filho para tu sair desse empate aí, ok? Então esse daqui é o critério de desempate quando eu tiver a progressão, perfeito? Olha só, progressão lógico, né? Por tempo de serviço, tá bom? Relendo o artigo para você, 41, quando ocorrer empate na classificação por antiguidade, terá preferência o funcionário de maior tempo de serviço no município, continuando no empate, preferência sucessivamente, ou seja, tem que seguir a ordem, maior tempo de serviço público, o mais idoso e o de maior prole. Cara, esse de maior tempo de serviço público e maior tempo de serviço no município, a gente tem que tomar um cuidado, porque ele pode pegar uma questão assim, ó, dizendo que o servidor público A, eles têm o servidor público A e o servidor público B, mediante uma apuração do seu tempo de serviço, para efeitos do artigo 40 e o 41, tem o mesmo tempo de serviço público, os dois têm 3 anos de serviço público, ou melhor dizendo, tem 3 anos, e aí a gente vai fazer uma apuração, peraí, por antiguidade, quem é mais antigo? Deu empate, os dois têm 3 anos, mas peraí, esse daqui tem 3 anos no município, e esse daqui tem o quê? 2 anos no município e 1 ano no estado. Correto? Quem é que tem mais? Tem que tomar um cuidado com isso. Ou então ele até faz diferente. Esse daqui tem 6 anos. Mas ele tem 2 anos no município e 4 anos no serviço público estadual. Então, ainda que ele tenha maior tempo de serviço público, e esse daqui tem menos tempo de serviço público, quem é que vai vencer? Quem é que vai desempatar? Quem vai largar na frente? O servidor público A. Por quê? Porque se você olhar o texto do artigo 41, ele diz aqui, ó, sucessivamente. Primeiro, maior tempo de serviço público no município. Tempo de serviço no município. Continuou o empate, aí eu vou para a próxima, que é o serviço público, tá? Cuidado, porque você pode ser ludibriado aí por uma pegadinha, tá bom? Vamos lá. Parágrafo único. No caso de progressão da classe inicial, o primeiro desempate será determinado pela classificação obtida no concurso público, correto? Então, além daquelas classes, daquelas 4 critérios de desempate, se for da classe inicial, é a classificação no concurso público que vai fazer essa diferença, ok? Perfeito? 42. Somente por antiguidade poderá ter progressão o funcionário em exercício de mandato eletivo. Então, olha só, ele não pode se afastar para ocupar mandato eletivo? Pode. Então, ele somente será o quê? Progredido, ele somente progredirá, somente vai ter progressão se for o quê? Se for o quê? Fala para mim. E isso por antiguidade, correto? Por merecimento, não. Merecimento, não, até porque não está trabalhando, como é que eu vou analisar se ele está merecendo ou não? Perfeito? Artigo 43. Em benefício daquele a quem de direito caiba a progressão, será declarado sem efeito o ato que a houver decretado indevidamente. Ou seja, em benefício daquele a quem caiba direito. Vamos dar um exemplo. Tinha que ter a progressão, era o Geraldo, mas o Júnior, devido a algum erro da administração, enfim, ele que sofreu a progressão, ele que recebeu a progressão, peraí. Em benefício daquele a quem tenha direito, o direito é meu, mas foi o Júnior. O que vai acontecer? Vai ser declarado sem efeito o ato que progrediu o Júnior. Ou seja, será declarado sem efeito o ato que houver decretado indevidamente. Por que foi indevidamente? Porque de fato seria eu, mas fizeram um cálculo maluco lá na antiguidade e deram para ele, mas pelos critérios de desempate, quem sairia na frente era eu. Correto, galera? Parágrafo 1º. O beneficiário da progressão indevida a que se refere esse artigo não ficará obrigado a restituir o que mais houver recebido. Suponhamos que, mediante aquela progressão, ele deixou de ganhar R$ 4.500 e passou a ganhar R$ 6.000. E isso aconteceu por 2 meses. Então, peraí, ele recebeu naqueles últimos 2 meses 3.000 a mais do que ele deveria receber. Ele vai ter que devolver esse dinheiro? Não. Por que ele não vai ter que devolver esse dinheiro? Porque o parágrafo 1º do artigo 43 diz o seguinte: o beneficiário da progressão indevida, ou seja,
no caso do Júnior, que eu dei o exemplo aqui agora, indevida, a que se refere esse artigo não ficará obrigado a restituir o que mais houver recebido. Entendeu, galera? Perfeito? Então dá um destaque bonitinho a todo esse artigo aqui, ó, porque isso daqui pode ser uma questão de prova bonita, porque na nossa cabeça, entende o seguinte, bem, se for indevida, não era para ele receber, se não era para ele receber, ele tem que devolver. E aí ele coloca, o examinador coloca uma questão dessa na hora da prova para você, e aí você cai no insucesso e pode errar. Cuidado, tá bom? Eu fecho com vocês aqui, falando do parágrafo 2º, correto? Do artigo 43, e ele diz o seguinte: o funcionário ao qual caiba a progressão será indenizado da diferença de vencimento a que tiver direito. Ou seja, o outro lá não recebeu 3.000 a mais, e ele não é obrigado a ele não é obrigado a devolver. Mas eu tinha que ter recebido durante aquele período. Então a administração tem que me indenizar, porque o funcionário a qual caiba a progressão será indenizado da diferença de vencimento a que tiver direito. Perfeito, galera? Então, da ascensão funcional, no capítulo 7, você sabe que ele é inconstitucional. Correto? Capítulo 12. E o capítulo 13 fala da transferência, que também é inconstitucional. Então, o que a gente faz? Eu paro com você aqui agora, que a gente já bateu o horário da aula, e você vai lá no seu banheiro, vai tomar uma aguinha, vai almoçar, vai jantar, vai dar uma descansada, mas volta, que eu continuo com você na próxima aula. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença até o final. E aguarde, a gente já está trazendo as questões para a gente revisar tudo, ok? Beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.